Em Simpsonville, uma cidade pequena e acolhedora da Carolina do Sul, onde vizinhos trocam bolos e todos se conhecem, Catherine Katie Blauvelt era a personificação da alegria local. Aos 22 anos, essa jovem de 1,55 m, descrita como um espírito livre e apaixonada por animais, trabalhava na PetSmart e sonhava em construir uma família grande e amorosa. Ela parecia ter encontrado a segurança ideal ao se casar com um respeitado recrutador do exército, um homem visto como pilar da comunidade. No entanto, o sonho de estabilidade ruiu rapidamente. Em outubro de 2016, o que deveria ser apenas mais um fim de expediente se transformou no início de um pesadelo para a família de Katie. O silêncio repentino de uma jovem que estava sempre conectada foi o primeiro sinal de que, por trás da fachada de charme sulista da cidade, algo brutal e irreversível havia acontecido. O caso de Catherine Ann Boiter, carinhosamente conhecida por todos como Katie, começou a se tornar uma tragédia que abalou a comunidade a partir de uma tarde aparentemente comum em outubro de 2016. Katie nasceu em 8 de agosto de 1994, em Mount, na Carolina do Sul, e cresceu em uma família amorosa ao lado de seus irmãos Brandon e Brittany. Sua mãe, Patty Peaver, a descrevia como uma moça doce e atenciosa, educada e muito iluminada, que tinha apenas 1,55 m de altura. Sua maior paixão eram os animais, um interesse que a levou a trabalhar em uma loja da rede PetSmart em Greenville, onde ela se sentia feliz cercada pelos bichos que tanto adorava. No dia 23 de outubro de 2016, Katie encerrou seu expediente de trabalho às 14h15. Aquela foi a última vez que seus colegas de trabalho a viram com vida, pois ela nunca chegou para o encontro que havia planejado com amigos naquela noite. No dia seguinte, 24 de outubro, a situação tornou-se alarmante quando Katie parou de responder a qualquer tentativa de contato por telefone ou mensagens. Sua família, sabendo que esse comportamento era totalmente atípico, entrou em pânico imediato. O último vestígio digital de sua presença foi uma fotografia do tipo selfie, tirada de dentro de seu carro às 16h17 do dia 24 de outubro. Diante do silêncio perturbador, amigos e familiares iniciaram buscas frenéticas por toda a cidade de Simpsonville e em locais conhecidos. Patrícia, a mãe de Katie, relatou o desaparecimento à polícia enquanto era consumida por um pressentimento terrível de que algo ruim havia acontecido com sua filha. A angústia da busca terminou de forma devastadora na madrugada do dia 26 de outubro de 2016, logo após a meia-noite. 2 amigos de Katie, incluindo Wayne Rower, decidiram seguir um instinto e foram até uma antiga casa de fazenda abandonada em uma área remota perto de uma floresta. Essa propriedade estava vazia há mais de 20 anos e era conhecida por ser um local onde jovens costumavam se reunir para beber e usar entorpecentes. Ao entrarem no porão escuro e sujo da residência dilapidada, Wayne encontrou uma cena que os detetives mais tarde descreveriam como algo saído de um filme de terror. No centro do porão, havia uma estrutura retangular de concreto que era utilizada como uma lixeira improvisada para descartar garrafas e latas de cerveja. Dentro dessa caixa, eles encontraram o corpo sem vida de Katie, que havia sido dobrado ao meio para caber no pequeno espaço. Ela já estava fria ao toque quando os amigos a localizaram. A brutalidade extrema do crime ficou evidente quando descobriram que Katie havia sido esfaqueada no pescoço. A violência do ataque foi tamanha que a lâmina da faca utilizada quebrou durante o golpe e permaneceu alojada dentro do corpo da vítima. Os investigadores Cheryl Schofield e Keith Morecraft ficaram profundamente abalados com a visão da jovem de 22 anos naquela situação. A perícia acredita que ela foi morta do lado de fora da casa, na entrada de cascalho, e depois arrastada pelo rosto através de uma janela do porão até ser ocultada na caixa de concreto. Para entender o que poderia ter levado a tamanha crueldade, os investigadores analisaram o histórico recente da vida de Katie,
focando em seu casamento desastroso com John Blauvelt. John era um veterano da Guerra do Iraque de 26 anos, carismático e respeitado na comunidade por atuar como recrutador do Exército dos Estados Unidos. Ele e Katie se conheceram em 2014, quando ela trabalhava em uma lanchonete próxima ao escritório de recrutamento. John chegou a convencer Katie a se alistar no Exército em 2015, mas ela recebeu uma dispensa médica após apenas 2 meses devido a um problema em sua coluna. O relacionamento progrediu e eles se casaram no cartório, seguido por uma breve lua de mel. O casal se mudou para uma casa de 4 quartos que pertencia a John, localizada na cidade de Fountain Inn. Katie sonhava em transformar aquele lugar em um lar para criar uma família, mas a residência transformou-se no que ficou conhecido como uma casa de festas. John passou a convidar regularmente adolescentes menores de idade para a residência, onde o consumo de maconha era diário. Além disso, havia acesso a bebidas alcoólicas e drogas sintéticas como ácido e cocaína. Uma das frequentadoras assíduas era Hannah Thompson, uma estudante de 17 anos que estava completamente apaixonada por John e passou a ser descrita como se fosse a sua sombra, fazendo tudo o que ele ordenava. Hannah nutria um desprezo profundo por Katie e desejava que ela estivesse fora do caminho para ter John apenas para si. Incapaz de suportar o ambiente de festas constantes e o comportamento do marido, Katie decidiu sair de casa e se separar apenas 3 meses após o casamento. No dia seguinte à sua saída, Hannah Thompson mudou-se imediatamente para o quarto principal da casa para viver com John. John passou a culpar abertamente Katie pela ruína de sua vida e de sua carreira militar, chegando a mencionar para conhecidos que desejava se livrar dela para sempre e até oferecendo dividir um seguro de vida no valor de $100.000 com quem o ajudasse a matá-la. O histórico de conflitos e violência no relacionamento de Catherine e John Blauvelt atingiu um ponto crítico meses antes do desfecho fatal, quando a imagem pública de John, como um militar exemplar, começou a ruir perante as autoridades. Em 26 de fevereiro de 2016, o pai da adolescente Hannah Thompson entrou em contato com a polícia, relatando que não via sua filha há 2 semanas e que estava preocupado com o envolvimento dela com John. Naquela mesma noite, os policiais foram até a residência de John, mas ele se recusou a sair e proibiu que qualquer um dos menores presentes deixasse o local. O impasse durou a noite inteira, com os policiais portando armas do lado de fora, enquanto John também possuía armamento no interior da casa, gerando um clima de terror para as jovens que estavam lá dentro, como a adolescente Ellie Somerville. John finalmente se rendeu e foi preso em 27 de fevereiro de 2016, sendo formalmente acusado de contribuir para a delinquência de menores. Nesse mesmo período de turbulência, Katie buscou proteção legal ao registrar uma denúncia de violência doméstica que chocou a comunidade. Ela relatou que cerca de 1 mês antes, John havia apontado uma arma de fogo contra sua cabeça durante uma discussão e ameaçado assassinar todos os membros de sua família. Diante da gravidade dos fatos, a justiça emitiu uma ordem de restrição, impedindo que ambos se aproximassem. As consequências militares para John foram imediatas e severas, atingindo o que ele mais valorizava em sua vida, sua carreira como recrutador. O Departamento do Exército cortou seu salário, suspendeu suas funções de recrutamento e o removeu das escolas onde trabalhava, realocando-o para um cargo administrativo burocrático em um escritório de fundo. John desenvolveu um ódio profundo por Katie, alegando repetidamente para conhecidos que ela havia arruinado sua vida e sua trajetória militar. Testemunhas como Ellie Somerville afirmaram que John expressava abertamente o desejo de matar a esposa, chegando a dizer que havia nascido para matar pessoas e mencionando um plano para dividir o valor do seguro de vida dela, estipulado em $100.000, com quem o ajudasse na execução. Após a descoberta do corpo de Katie em 26 de outubro de 2016, os investigadores Keith Moricraft e Cheryl Scofield foram até o escritório onde John trabalhava
para realizar a notificação oficial do óbito. A reação de John foi considerada extremamente suspeita e fria. Embora tenha tentado demonstrar um semblante de tristeza inicial, ele não fez as perguntas que seriam naturais para um cônjuge enlutado, como o local onde o corpo foi encontrado ou a causa da morte. Sua postura era de arrogância e narcisismo, parecendo incomodado com a presença dos detetives. Ao perceber que estava sendo gravado, ele demonstrou preocupação apenas com sua própria situação jurídica, questionando se estava sendo acusado de algum crime. Em um segundo interrogatório realizado em 2 de novembro de 2016, John descreveu o casamento como um fracasso total, mas afirmou que Kate era uma grande amiga. Ele admitiu ter visitado a funerária para se despedir do corpo, mas revelou o detalhe perturbador de que levou sua amante adolescente, Hannah Thompson, para acompanhá-lo naquela visita. Enquanto a polícia trabalhava intensamente para processar as evidências forenses e obter um mandado de prisão, John Blauvelt decidiu fugir. Logo após o interrogatório de novembro, ele desapareceu da cidade em seu veículo GMC Yukon de cor vermelha, levando consigo a jovem Hannah Thompson. Em 18 de novembro de 2016, ele foi oficialmente acusado pelo assassinato de Kate e por posse de arma durante um crime violento, tornando-se um fugitivo procurado pela Justiça Federal. O comando da caçada humana foi assumido pelos US Marshals, especificamente pelo agente Will Cook, que descreveu John como um fugitivo perigoso e prepotente, beneficiado por seu treinamento militar em táticas de sobrevivência e evasão. Durante a fuga, o casal foi rastreado atravessando estados como Alabama, Texas e Novo México, sendo registrados por leitores de placas e câmeras de segurança em caixas eletrônicos e supermercados. A vida na estrada, no entanto, rapidamente deixou de ser o conto de fadas romântico que Hannah imaginava. Quando o dinheiro acabou e o veículo GMC Yukon atolou definitivamente em uma área remota do noroeste do Pacífico, os dois foram forçados a caminhar por quilômetros e passaram a viver como sem-teto, dependendo de doações e esmolas para conseguir comida. Hannah relatou que, durante esse período de privações, John confessou detalhadamente como havia assassinado Kate, alegando que cometeu o crime por causa de Hannah e tentando fazer com que a adolescente se sentisse culpada pelo ocorrido. John dizia que precisava remover o obstáculo que Kate representava para que eles pudessem ficar juntos, utilizando o assassinato como uma forma de manipulação psicológica sobre a jovem. A investigação de campo dos US Marshals enfrentou grandes dificuldades, pois John era habilidoso em permanecer fora do radar das autoridades, mudando constantemente de localização e evitando qualquer comportamento que pudesse atrair a atenção da polícia. A família de Kate, liderada por sua mãe Patrícia, nunca interrompeu a busca por respostas, realizando vigílias anuais e mantendo a pressão pública através de campanhas em redes sociais, temendo que John Blauvelt conseguisse escapar impunemente de seus crimes para sempre. O destino da fuga de John Blauvelt e Hannah Thompson começou a se desfazer em dezembro de 2016, quando a jovem cúmplice reapareceu sozinha na cidade de Eugene, no estado do Oregon. Após o veículo GMC Yukon de John atolar definitivamente em uma área remota e lamacenta do noroeste do Pacífico, os dois foram forçados a caminhar por quilômetros. John abandonou Hannah naquele estado, forçando-a a buscar ajuda com amigos da família para conseguir retornar à Carolina do Sul. Ao ser interrogada pela primeira vez após o seu retorno, em 20 de dezembro de 2016, a adolescente manteve uma narrativa de proteção ao seu parceiro, alegando que John havia simplesmente caminhado para longe uma manhã e que ela desconhecia o seu paradeiro atual. Esse silêncio fez com que o caso esfriasse por vários anos, transformando John Blauvelt em um verdadeiro fantasma para as autoridades federais, enquanto a família de Kate iniciava uma campanha incansável intitulada Justiça para Kate nas redes sociais para evitar que o crime fosse esquecido. Em 2019, o programa de televisão nacional In Pursuit with John Walsh destacou o perfil de John como um lobo em pele de cordeiro, gerando diversas pistas pelo país,
embora nenhuma tenha levado à sua captura imediata naquele momento. A quebra definitiva desse silêncio só ocorreu no ano de 2022, quando Hannah Thompson, agora uma mulher adulta, procurou novamente a polícia para confessar que havia mentido sistematicamente durante as investigações anteriores. Ela revelou aos detetives que manteve contato regular com John através de plataformas digitais como o Facebook Messenger e o Snapchat até meados do ano de 2019. Hannah forneceu finalmente a pista crucial de que ele estava estabelecido na cidade de Medford, também localizada no estado do Oregon. Ela ainda acrescentou informações de que John estava vivendo com uma nova namorada há vários anos naquela localidade. Com base nessas informações inéditas, os US Marshals montaram uma operação de vigilância estratégica em uma residência específica em Medford. A confirmação visual necessária para a abordagem ocorreu quando os agentes avistaram um homem saindo para o quintal da casa sem camisa. O indivíduo exibia no braço uma tatuagem distinta de um pirata, uma marca que havia sido documentada detalhadamente nas fichas policiais de John Blauvelt desde o início das investigações na Carolina do Sul. A captura final do fugitivo ocorreu no dia 20 de julho de 2022, por volta das 16 horas. Agentes táticos e policiais locais cercaram a residência e abordaram o suspeito enquanto ele estava na garagem, colocando-o imediatamente sob custódia, sob o olhar de choque dos vizinhos. Durante a detenção, John Blauvelt manteve sua postura evasiva, insistindo falsamente que sua identidade era Ben Klein, um nome fictício que ele utilizava para viver clandestinamente e realizar pequenos serviços domésticos na região. A farsa só foi definitivamente encerrada quando a equipe utilizou um scanner biométrico móvel para coletar suas impressões digitais, que confirmaram positivamente, em menos de 5 minutos, que o homem detido era o fugitivo procurado. Ao realizarem uma busca minuciosa no interior da residência, os agentes encontraram uma pistola carregada posicionada exatamente sobre a mesa de cabeceira ao lado da cama onde John dormia, um indício claro de que ele mantinha prontidão para reagir violentamente caso fosse descoberto pelas autoridades. A mulher com quem John vivia há 6 anos ficou em estado de choque absoluto ao descobrir a verdadeira identidade de seu companheiro, pois ela acreditava que ele era apenas um homem trabalhador e atencioso que cuidava de seus animais de estimação, desconhecendo totalmente que dividia o teto com um indivíduo acusado de um assassinato brutal cometido anos antes. Com a detenção de John Blauvelt, a promotoria passou a consolidar um vasto conjunto de evidências digitais e físicas que revelavam um crime meticulosamente planejado. A investigação dos dispositivos eletrônicos de John trouxe à tona um histórico de buscas extremamente incriminatórias, realizadas semanas antes do assassinato. Entre os dias 18 de outubro e 1º de novembro de 2016, John utilizou a internet para pesquisar termos como afiar uma faca, o que eu faço quando minha esposa morre e quando a polícia pode grampear o seu telefone. Além dessas pesquisas, os registros mostraram que ele monitorava obsessivamente as notícias locais, buscando pelo nome de Katie Blauvelt e pela cidade de Simpsonville, para acompanhar o progresso das investigações enquanto ainda estava em liberdade. Outra prova fundamental foi um diário manuscrito, apreendido pelos agentes federais durante a captura de John no Oregon. No caderno, que funcionava como um registro de seus pensamentos durante a fuga, John escreveu passagens perturbadoras, incluindo poemas mórbidos e uma confissão direta, onde afirmava "eu fiz isso" e alegava que a garota era má para mim. A promotoria utilizou esses escritos como uma admissão clara de culpa, contrastando com a imagem de inocência que a defesa tentava projetar. A análise dos registros de comunicação também permitiu que os investigadores traçassem uma linha do tempo, precisa do momento do crime. No dia 24 de outubro de 2016, Katie registrou seu último sinal de vida ao tirar uma selfie dentro de seu carro às 16h17. Pouco tempo depois, o comportamento digital de John mudou drasticamente. Às 17h03,
ele realizou uma chamada telefônica para Hannah Thompson. E apenas 1 minuto depois, às 17h04, enviou uma mensagem através da rede social Snapchat, orientando a jovem a verificar o aplicativo. Embora o conteúdo específico dessa mensagem tenha sido deletado do aparelho de John, a promotoria sustentou que ela continha evidências fotográficas ou textuais do que ele acabara de fazer com a esposa. A acusação alegou que John utilizou Hannah não apenas como apoio emocional, mas como peça fundamental para facilitar a execução e a ocultação do crime, aproveitando-se da vulnerabilidade e da obsessão que a adolescente sentia por ele. No campo das evidências físicas, a perícia forense estabeleceu conexões técnicas inegáveis. A lâmina de metal encontrada alojada no pescoço de Katie, que foi a causa direta de sua morte, apresentava características que correspondiam perfeitamente ao tipo de facas táticas às quais John tinha fácil acesso devido ao seu histórico militar. Apesar de a cena do crime no porão da casa abandonada ser descrita como um local desorganizado e repleto de detritos de outros frequentadores, o que dificultava a coleta de provas isoladas, os peritos conseguiram uma evidência biológica crucial. O DNA de John foi localizado embaixo da unha do polegar direito de Katie. Essa descoberta refutou diretamente o depoimento inicial de John, no qual ele afirmava à polícia que não via a esposa há meses, comprovando que houve um contato físico violento entre os dois pouco antes da morte dela. O depoimento de Hannah Thompson tornou-se a peça central para preencher as lacunas da acusação. Após ser presa em outubro de 2022 por crimes de obstrução de justiça e cumplicidade, Hannah decidiu testemunhar como a principal voz da acusação, agindo sem qualquer acordo formal de redução de pena ou imunidade. Em seu testemunho detalhado, ela relatou ao júri que John confessou o assassinato enquanto estavam fugindo pelo país. Hannah descreveu como John lhe contou que havia jogado o telefone celular de Katie dentro de um reservatório de água na casa abandonada e como ele utilizou terra para tentar cobrir as manchas de sangue no local do crime. Ela também confirmou sua participação ativa na ocultação do veículo de Katie, explicando que, no dia do crime, dirigiu o carro de John seguindo-o enquanto ele conduzia o veículo da vítima até um estacionamento remoto na White Horse Road para abandoná-lo. O julgamento de John Blauvelt teve início em setembro de 2024, quase 8 anos após a morte de Katie. A defesa, liderada pelos advogados Paul Neely e Anna Walker, tentou desqualificar as evidências apresentadas, argumentando que o diário de John não passava de uma obra de ficção ou fanfic, e que os policiais haviam desenvolvido uma visão de túnel, focando exclusivamente em John desde o primeiro dia, sem investigar outros possíveis suspeitos entre os frequentadores da casa abandonada. Eles também enfatizaram a falta de outras amostras de DNA no local do crime para gerar dúvida razoável nos jurados. Contudo, a promotoria, representada por Kinley Abbey e John Mears, apresentou um caso robusto baseado na vingança de John pela carreira militar arruinada e no seu desejo de obter o valor do seguro de vida de Katie, estimado em $100 mil. Foram convocadas 17 testemunhas, incluindo a mãe e a irmã de Katie, além de amigos como Ellie Somerville, que reforçaram o perfil violento e manipulador do réu. Após 4 dias de julgamento e aproximadamente 5 horas de deliberação, o júri retornou com o veredicto de culpado por homicídio em primeiro grau e posse de arma durante um crime violento. John Blauvelt foi imediatamente sentenciado à prisão perpétua sem qualquer direito à liberdade condicional. Uma decisão que trouxe alívio, mas também muitas lágrimas à família da vítima no tribunal. No entanto, um desfecho controverso ocorreu em 21 de agosto de 2025, quando Hannah Thompson recebeu sua sentença por obstrução de justiça e ocultação de crime grave. Apesar de enfrentar uma pena teórica de até 55 anos de prisão, ela foi condenada a apenas 3 anos de liberdade condicional e nenhum tempo de reclusão.
Essa sentença foi recebida com profunda indignação pela família de Katie, que classificou a decisão como um soco no estômago. Sentindo que a justiça não foi plenamente aplicada em relação ao papel de Hannah na facilitação da fuga de um assassino brutal.